Oi? É que tem um que tá fazendo. Esse aqui tá bom. Graça e paz, gente, boa noite. Amém. Não, foi fraco. Graça e paz, gente, boa noite. Boa noite. Isso. Nós estamos aqui num tempo de festa, num tempo de alegria. Aleluia. A palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Hoje é um tempo de se alegrar na presença do Senhor. Pode se sentar. Pode se sentar para descansar, porque nós ainda vamos adorar o Senhor, pular mais um pouco. E tranquilo. Pode abrir, Paulinho, por favor, Provérbios 22, 28, por favor. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram estabelecidos por seus pais. Na minha tradução diz assim: não removam os marcos antigos que puseram os teus pais. Quando nós começamos esse ministério há 3 anos atrás, nós estabelecemos... Tá ruim o som, né? Para vocês aí, tá? Para mim tá ruim o retorno aqui, que eu vou pegar outro microfone para ver. Empresta outro aí para mim. Som, melhorou? Melhorou? Para mim melhorou bastante. Não, pastor? Melhorou, pastor. Glória a Deus. Você não tem... Se precisar, eu desço. Quando nós começamos esse ministério, nós estabelecemos alguns princípios, valores para a missão que nós íamos cumprir no Senhor. E nós estamos completando 3 anos e o marco nosso é continuar com os marcos antigos que foram estabelecidos no nosso coração a partir do Espírito Santo de Deus. Nunca é fácil continuar uma igreja, nunca é fácil continuar a obra do Senhor, nunca é fácil, sempre. E o apóstolo Paulo, num determinado momento, ele disse: em tudo vocês terão tribulações, em tudo vocês vão sofrer algum tipo de problema, de situação, de guerra. Não é fácil, mas nós estamos aqui comemorando, nós estamos aqui louvando o Senhor por poder estar, porque Ele nos manteve de pé, e não retirar os marcos antigos, não retirar os princípios que nos fizeram ser estabelecidos como igreja, são parte disso. Então nós temos uma missão como igreja: transformar pessoas a partir do ensino do Evangelho de Cristo, proclamando o reino de Deus em todos os lugares. Essa é a nossa missão. A nossa missão como igreja, unidos por um propósito, não é diferente da missão de nenhuma outra denominação. Nós não somos melhores do que ninguém. Essa é a Mission Day, essa é a missão da igreja: transformar pessoas a partir do Evangelho. Quando nós começamos, nós não queríamos ser diferentes, não. Nós queríamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós temos uma visão: ser uma igreja reconhecida como legítima representante de Cristo na terra e gerar transformação em nossa cidade, estado e nações. Essa é a nossa visão: gerar transformação onde nós estamos plantados, como igreja e comunhão em culto. Mas se um membro desse lugar, se alguém que faz parte da igreja vai para outro lugar, ele tem essa mesma oportunidade. Você é igreja em qualquer lugar. O Senhor não habita em templo feito por mãos humanas, Ele habita em você. Ele escolheu a sua criação, os seus filhos, para habitar neles, e aonde você chegar, você é um representante de Deus nessa terra. Essa é a nossa visão. Nós temos valores. Somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, como fé e prática, social e sobrenatural, levando o viver de Cristo aos lares de forma geracional, contemporânea, transparente e excelente. Esses são os nossos valores: transparência, excelência. Nós prezamos por essas coisas aqui no nosso meio. Nós prezamos fazer as coisas de fato e de forma que as pessoas possam ver e que elas possam avaliar. Teve um momento em que Jesus, no seu ministério, ele sentou com seus discípulos e ele disse assim: quem vocês dizem que eu sou? Esse é o nosso anseio: sentar com as pessoas e dizer: quem vocês dizem que nós somos? Quem vocês dizem que são os líderes dessa igreja? Quem vocês dizem que é essa igreja? Porque pode ser que não seja a partir de revelação que eles nos falem. Pode ser que eles apontem coisas que nós precisamos mudar, e todos nós precisamos mudar alguma coisa em algum momento.
Podem ser que apontem coisas que nós precisamos transformar. E todos nós precisamos de transformação. Então, como líderes que seguem a Cristo, nós precisamos ter esses valores que nos assemelham a Ele. E Ele não teve medo de sentar com seus discípulos e perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Nós temos um propósito: libertar uma geração de cativos e curar uma geração de feridos. Nós sabemos que nos extremos do mundo hoje e da igreja, muitas denominações também se perderam, machucaram pessoas, e outras se tornaram religiões que tornam as pessoas cativas da religião. Então nós estamos aqui para libertar cativos da religião, mas também cativos do pecado. Nós estamos aqui para curar feridos pelo pecado, mas também feridos pela igreja. Nós estamos aqui para fazer esse trabalho de forma a glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou como igreja. Se você está aqui nessa noite, nesses 3 anos, você faz parte dessa história. Você faz parte da família de Deus, que é muito maior do que isso que nós estamos vendo aqui hoje. É muito maior do que aquilo que nós podemos fazer. A família de Deus, a igreja do Senhor, é muito maior. E quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, nós proclamamos a verdade do Evangelho de Cristo, que não era um evangelho e não é um evangelho de separação. É um evangelho de unidade, de comunhão. É um evangelho onde nós olhamos para aquilo que nos une. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 1, se eu não me engano, que o propósito é fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Fazer com que todas as coisas encontrem em Cristo um ponto de convergência e semelhança. Essa é a ideia do Senhor com a igreja. Que todos encontrem em Cristo. Talvez nós vamos encontrar muitas diferenças se nós nos sentarmos para conversar. Mas em algum ponto, apóstolo Benedito, nós vamos encontrar uma semelhança. E é na semelhança que nós vamos nos apegar. Não é nas diferenças. É na semelhança que nós vamos nos apegar a Cristo. Para quê? Para que Ele vá nos transformando e que a diferença que há entre nós seja mudada se for contrária a Ele, não se for contrária a mim. Eu não quero que você se converta a mim. Eu não quero que você se converta a uma igreja, eu não quero que você se converta a uma religião. Não é isso que transforma, não é isso que muda. O que nós queremos é que você se converta a Cristo, porque ainda é Ele que muda, que transforma e que faz algo novo na sua vida. Nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui para cumprir esse propósito, para cumprir essa missão, para estabelecer valores. Se você está aqui nessa noite, você é um privilegiado. O Senhor te trouxe até aqui para comemorar conosco. E a partir de uma comemoração de 3 anos, se estabelece um novo tempo sobre nós, como já foi dito aqui. Olhe para o mundo, irmão. Nós somos um remanescente. Olhe aí para fora. Nós somos um remanescente. Quanto mais nós olhamos lá fora e tudo que está acontecendo, nós podemos apontar, está mais próximo à vinda de Cristo. Para terminar, Jesus olhou para o profeta Ezequiel. Tem que falar um pouco mais? Eles não estão prontos? Tá bom. Vou tentar, mas eu vou terminar. Eu não tinha preparado tudo isso, não. Eu falei que era 10 minutos, viu, pastor? Você não gastou o tempo. O Senhor olhou para o profeta Ezequiel e disse a ele, fez uma pergunta, não vou me lembrar o capítulo agora, mas ele disse assim: que provérbio é esse? Passa-se o tempo, passam-se os dias e a profecia não se cumpre. Talvez a gente até dá uma relaxada na nossa vida com Deus, na nossa vida no Espírito, porque passa-se o tempo e a profecia da vinda de Jesus não se cumpre. Mas também Jesus olhou para os fariseus e disse assim: vocês são tão bons em ler os sinais. Irmãos, olhem para os sinais.
Nós somos bons em olhar os sinais, e todos os sinais apontam para a vinda de Cristo. As profecias estão se cumprindo, as coisas ditas no livro de Apocalipse, elas estão se cumprindo a olhos nus. Nós estamos vendo muita coisa. Alguns dizem: nós seremos a última geração. Eu não sei se eu sou a última geração. Eu sei só que eu só tenho uma chance. Eu não estou preocupado se eu sou a última geração. Eu sei que eu só tenho uma chance. De que na minha geração, tendo conhecido o Senhor, eu permaneça. E se Ele vier, que Ele me leve. E na minha geração eu tenho a chance de dizer para minha filha, como eu digo para ela: se Jesus vier, Ele vai te levar? Eu acho que eu vou. Eu acho que de alguma forma eu vou alcançar esse prêmio, porque eu não sou merecedor. Mas e você? Você pelo menos acha que vai, se Cristo voltar? O Evangelho traz essa dualidade. No meio da festa, aonde eles estavam reerguendo o templo, os jovens se alegravam, mas os mais velhos eles choravam. Havia essa dualidade, porque os mais velhos olhavam para a igreja como ela foi. Eles olhavam para a glória da igreja, eles olhavam para o que o Espírito Santo já fez, e eles diziam: não é do mesmo jeito. Mas os jovens, eles estavam olhando, e eles estavam ficando extasiados com aquilo que Deus estava fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Comece a olhar para essa geração e para o que Deus está fazendo agora. Para o que o Senhor está fazendo nos jovens e através deles. Nós precisamos deixar de lado uma nostalgia de lembrar do que foi. E começar a olhar para eles, porque eles estão se perdendo. Mas eles estão olhando e dizendo assim: Deus está fazendo, Deus está fazendo. É tão pouco diante do que nós já vivemos em outro tempo. Mas é o extraordinário para eles. O que nós temos que fazer com que eles permaneçam, até que eles vivam mais do que nós vimos. Esse é o nosso propósito como igreja nesse tempo. Talvez nós sejamos a última geração. Talvez nós sejamos a última geração. Mas a pergunta é: se nós formos a última geração, Ele vai nos levar com Ele? Jesus fez uma pergunta e eu faço para você: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus não precisa da nossa fé para voltar. Jesus não precisa do nosso trabalho para fazer o que Ele tem que fazer. Você diz assim: como? Jesus vai voltar e não precisa de fé? Não, a Bíblia disse que Ele vai vir procurando fé. Não é a minha fé, não é a sua fé que vai trazer Jesus. Isso foi estabelecido pelo Pai. O dia, a hora, a data, o momento já está estabelecido no céu e vai acontecer. Ele virá procurando fé, e a pergunta é: onde estará a nossa fé? Nós estaremos crendo ainda na vinda do Cristo, na nossa salvação, naquilo que Ele proveu na cruz? Ou nós estaremos colocando o nosso coração em um evangelho de prosperidade, no evangelho coaching, no evangelho de coisas? Faça-se essa pergunta: aonde está estabelecida a sua fé? Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Você olha e vê uma geração que parece que não quer Deus, mas não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Se você se move pelo que vê, você vai recuando, vai deixando de fazer, as circunstâncias vão te parando. Mas pelo que eu creio num avivamento. Eu creio no Espírito Santo, que é o Espírito de avivamento. Outras gerações também viveram afastamento, outras gerações também viveram esfriamento, mas houve um dia que, como em Atos 2, um vento veemente, impetuoso, invadiu a casa outra vez. Mas houve um dia
em que um vento veemente e impetuoso invadiu o coração deles outra vez, e eles não queriam outra coisa a não ser o Espírito, e eles não queriam mais outra coisa a não ser o Filho. Qual é a nossa missão nesse tempo, irmãos? É continuar crendo. É continuar crendo, porque se nós somos a última geração, também somos a geração do avivamento. Também somos a geração que vai orar até que o céu venha. E quando Ele vier, porventura achará fé na terra? Onde estará a nossa fé quando Ele vier? Ah, irmãos, eu peço a Ele, me encontre do mesmo jeito, Senhor, que eu não tenha retirado os marcos antigos naquele dia, que a minha fé ainda esteja firmada em Ti, que a fé que mudou o meu coração, que transformou os meus dias, que mudou a minha família, que ela ainda me faça ser levado por Ti. Permaneça sentado, irmão. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por esse momento. Encontre o nosso coração e no nosso coração a fé que precisamos para permanecer em nome de Jesus.